Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao workshop Guitarra Expressiva, esse workshop de 3 aulas que você está participando. Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago Vieira e eu estou aqui com a maior satisfação de poder estar aqui contigo, te passando todo esse conteúdo, um conteúdo que é baseado na minha carreira como músico profissional, na minha caminhada de estudos de vários e vários anos, sabe? E eu gosto muito desse tema, né, guitarra expressiva, porque tem muito a ver com tudo que eu corri atrás, com as coisas que eu sempre tive dificuldade. E depois de tanta experiência no meio profissional, com professores, fazendo aulas particulares, comprando equipamentos, quebrando a cabeça, sabe, aconteceu muita coisa para que hoje eu pudesse aqui, com propriedade, estar podendo passar algum conteúdo para vocês. E eu estou aqui nesse workshop, o Guitarra Expressiva, para passar isso para vocês. E eu vou dizer mais ou menos como vai acontecer esse workshop. É um workshop de 3 aulas, como eu disse. Na primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre timbre e como é importante a gente cuidar do nosso timbre, olhando o timbre sobre a perspectiva de algumas situações importantes que a gente costuma passar, sendo músico profissional ou amador. Enfim, você que toca guitarra, você que toca em conjunto, toca em banda, toca na igreja, faz seu show, toca aqui e ali. A gente vai abordar tudo que tem a ver com isso, com a importância da gente criar um timbre, de criar alguma coisa que seja de fato impressionante, algo que chame a atenção das pessoas. Na segunda aula a gente vai falar de uma outra coisa que complementa esse assunto de timbre. A gente vai falar sobre dinâmica, sobre pegada, sobretudo sobre pegada. Vai ser o foco da nossa segunda aula, porque é muito importante a gente entender isso, a nossa força com que a gente toca, a dinâmica com que a gente aplica na guitarra. Isso interfere diretamente no nosso timbre. Não adianta eu pegar a minha guitarra, a minha timbragem, o meu setup e dar na tua mão e você achar que vai ter o mesmo som, você achar que vai ter o mesmo resultado e vice-versa. A pegada é muito importante, ela é uma coisa super autêntica, super pessoal. Por isso é muito importante que a gente entenda a importância dela, que a gente saiba desenvolver. E nessa segunda aula, onde a gente vai falar sobre pegada, eu vou te ensinar as maneiras que você pode aperfeiçoar esse assunto nos teus exercícios, nos teus estudos diários, beleza? E na nossa terceira aula a gente vai falar sobre conteúdo, ou seja, a gente já sabe timbrar bem o instrumento, já sabe desenvolver a nossa pegada, mas beleza, o que a gente faz com isso agora? O que eu passo para o instrumento? Já que eu estou sentindo uma coisa, eu estou com vontade de me expressar, de me comunicar, tem alguma coisa para dizer, entre aspas, e eu quero passar isso para a guitarra. Qual é o conteúdo? Como é que vai ser a escolha disso? Qual é a melhor coisa? Quais são as melhores escolhas dentro de tantas opções que a gente tem de ferramentas como bends, vibratos, double stops, tanta coisa que a gente pode aplicar, a criação, a construção densa de uma melodia. Como é que a gente faz para escolher isso pensando no espectador, naquele que vai estar ouvindo o nosso som, e como é importante a gente ter essa visão não só do músico que está tocando, que está por detrás da guitarra, mas o músico que está por detrás da guitarra e se preocupa com quem está de frente, com quem está ouvindo o nosso som, com o espectador que às vezes não faz nem ideia do que seja um bend, um ligado ou qualquer outra técnica que você possa usar. Então a gente vai abordando na nossa terceira aula a importância da escolha dos nossos conteúdos, como a gente faz para administrar tudo isso. Às vezes você já sabe tantas escalas, tantas técnicas e não sabe o que fazer com tudo isso. Então eu vou te ensinar a organizar tudo isso para você colocar em prática da melhor forma possível e conseguir os melhores resultados que você já teve, beleza? Com esse workshop Guitarra Expressiva. Então vamos lá para a nossa primeira aula, vamos dar início ao nosso conteúdo e hoje a gente vai falar sobre timbre. Então, falando sobre timbre, antes de tudo, antes de tocar um pouco e mostrar um pouco sobre como eu penso, sobre como eu crio os meus presets e falando um pouquinho do meu equipamento, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância que eu vejo da gente ter um bom timbre. E é claro que, voltando a dizer aquilo que já citei no início, isso é muito pessoal, é um conceito muito pessoal, isso não é regra, o que eu estou passando para você não é regra, mas eu estou passando de coração aberto para vocês tudo que eu aprendi e absorvi em tantos anos de aprendizado, quebrando a cabeça, tendo tantas dificuldades, aprendendo com experiências com músicos
profissionais muito mais experientes que eu. Então, assim, fui colhendo muitas coisas, muitas informações valiosas, muitas riquezas que eu fui pegando na estrada, no dia a dia, em viagens, em estúdios, em palcos, enfim. Muita coisa aconteceu e hoje eu estou compilando um pouco disso e trazendo dentro desse assunto sobre timbre para você. E para falar sobre a importância de timbre, eu queria te dar um exemplo. Eu acho que para quem está aqui no workshop já é meu aluno, seja das minhas consultorias particulares, presenciais ou online, ou quem está nos grupos de estudo que eu vivo fazendo, já participa das lives, ou quem já adquiriu meu curso, já sabe que eu gosto de dar exemplos, eu gosto muito disso. Eu acho que essa didática é muito eficiente. Eu queria dar um exemplo para você entender um pouquinho sobre isso. Eu queria que você pensasse aí num cantor, num artista que seja muito conhecido por cantar muito bem. Aí eu vou dar um exemplo aqui para você e você pode pensar qualquer outro, mas vamos pensar aqui em Alicia Keys, por exemplo. Alicia Keys é uma autoridade quando a gente vai pensar numa artista que canta muito, que canta bonito, que chama a atenção das pessoas. Tem tantas outras, mas eu estou pensando nela aqui agora. Eu vou falar dela. Imagine a Alicia Keys cantando a nota Dó, estendida. Dó. Sem fazer vibrato, sem fazer nada, sem fazer qualquer técnica que vai melhorar o som. Imagina a Alicia Keys cantando a nota Dó, sem fazer absolutamente nada. A nota lisinha, sem nenhum melisma, sem nada. Beleza, agora guarda isso aí e vamos pensar numa outra situação. Agora eu quero que você pense no seguinte, pensa naquela pessoa, no teu amigo, no teu tio, na tua tia, tua prima, teu primo, aquela pessoa que você sabe que com certeza tem alguém na tua família ou no teu círculo social de amizade. Pensa numa pessoa que curte cantar, mas que todo mundo sabe que canta muito mal. Pensa nessa pessoa. Conseguiu? Achou ela aí na tua cabeça? Agora foca nela. Eu quero que você imagine a mesma situação que aconteceu com a Alicia Keys agora com essa pessoa. Imagine ela cantando Dó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dó. Dó. Beleza? Agora tenta imaginar essa pessoa que você sabe que canta mal, mas ela acha que canta bem. Pensa nessa pessoa cantando a nota Dó. Da mesma forma, sem melisma, sem técnica, sem nada. Ok, agora fechou. A gente tem dois exemplos e vamos analisar, vamos comparar esses dois exemplos. Aqui nessa mão eu tenho o exemplo da Alicia Keys cantando a nota Dó e aqui eu tenho o fulano lá que tu conhece cantando a mesma nota Dó. Beleza, se a gente analisar o conteúdo, é uma nota Dó. Dó é Dó aqui, tanto aqui com a Alicia Keys quanto aqui com o fulano lá que tu conhece. Assim como eu cantei aqui, seria o mesmo Dó. E se você cantar esse Dó, vai ser o mesmo Dó. Mas eu tenho certeza que se você pegar a Alicia Keys e essa pessoa e colocar uma do lado da outra, e você pedir para as duas cantarem a nota Dó uma em cada vez, você vai achar muito diferente. Não tem como. Você vai achar muito diferente. E é claro que são duas pessoas com vozes diferentes e tem preparação diferente para tal coisa. Às vezes uma vai sair mais afinada, outra vai sair um pouco desafinada, mas isso a gente não quer colocar em questão. O que eu quero focar com você é o seguinte: vamos supor que a Alicia Keys e a outra pessoa aqui cantem super afinadas numa mesma condição. Mesmo assim, essa nota Dó vai soar completamente diferente, vai te dar uma sensação muito diferente. Se na Alicia Keys esse Dó soa muito bonito, soa muito gostoso de ouvir, para você que é espectador, vai te dar uma sensação boa ao ouvir isso. E para outra pessoa que canta mal, e você sabe disso, se ela está cantando mal, se é uma coisa ruim de ouvir, você não vai ficar confortável, vai te dar uma sensação desagradável. Então eu queria que você entendesse isso e passasse isso aqui para a guitarra. E o motivo de eu estar te dando esse exemplo é o seguinte: eu quero te fazer entender uma coisa muito importante. O nosso som, independente do que a gente esteja fazendo, a gente precisa muito buscar o melhor timbre possível. De duas maneiras: um timbre que se encaixe com o nosso perfil, ou seja, aquilo que agrada a gente primeiro,
porque isso é muito importante. A gente precisa ser verdadeiro naquilo que a gente faz. E ser verdadeiro no timbre também é muito importante, porque não adianta você falar assim, um cara chegar pra você e falar assim, nossa, esse timbre é muito massa, é muito bonito. Só que você não curte muito aquilo, você pode até pegar aquilo pra agradar o cara, mas cara, você não vai conseguir se expressar da melhor forma. E você não vai conseguir passar tudo aquilo que tá dentro de você. Então, cara, primeiro, antes de tudo, descubra quem você é, descubra aquilo que você tem pra oferecer, pra dar às pessoas, e vá atrás dessa busca desse timbre. E a segunda coisa importante para você entender sobre essa busca do timbre é você entender aonde você vai aplicar, ou seja, em qual situação. Se você vai fazer um solo, se você vai fazer uma base. São duas coisas, são dois exemplos aqui, solo e base, duas coisas completamente diferentes que desempenham um papel completamente diferente num grupo de músicos que estão tocando juntos numa banda. Seja no teu show que você vai fazer, tocando na igreja, seja lá em qualquer lugar. Acompanhamento de base e solo são duas coisas completamente diferentes. E não é porque são coisas diferentes que você necessariamente precisa ter timbres completamente diferentes, ao mesmo tempo que também não quer dizer que os timbres precisam ser idênticos, sabe? Então, assim, é uma coisa muito relativa. Mas o mais importante é você descobrir quem é você, a tua identidade, descobrir aquilo que você quer passar para as pessoas, que mensagem você quer passar para as pessoas, aquilo que te toca primeiro é o que você tem que compartilhar. E a segunda, aonde você está inserido, aonde você vai desempenhar esse papel, essa é a segunda coisa importante. E aí você precisa ter um pouco de sabedoria para entender, nossa cara, eu preciso tirar um pouquinho de agudo, colocar um pouquinho de grave, porque aqui está pedindo um pouco mais isso. E eu acho que para o papel que eu estou desempenhando aqui como guitarrista, como músico, nesse contexto musical, isso aqui vai ser mais importante. E vai ter hora também, vai ter um momento de você abrir mais o agudo para fazer a guitarra brilhar um pouco mais, para fazer ela pintar um pouco mais na mix, colocar um pouquinho de médio. Enfim, tem tanta coisa pra gente aprender a respeito desse assunto que uma aula é muito pouco, sabe? É muito pouco pra gente conversar tanta coisa e você sair daqui com tudo que você poderia aprender. E eu acredito muito que música, em geral, sempre tem muita coisa pra gente aprender e a cada dia tem uma novidade. Não adianta tu chegar aqui, participar desse workshop, sair daqui com uma opção de coisa na cabeça e achar que você já gabaritou toda a tua carreira musical, você já aprendeu tudo. Não, mano. Sempre tem uma coisa nova pra aprender no próximo dia ou no mesmo dia, sabe? No minuto seguinte. Então eu queria mostrar alguns exemplos para você agora tocando, falando um pouquinho sobre o meu timbre, sobre aquilo que eu acredito ser versátil para aquilo que se encaixa para minha identidade primeiramente, como a gente conversou já. Então eu vou mostrar aquilo que eu acredito, aquilo que resolve para minha situação e como eu desenvolvo isso nas situações musicais. Eu como músico profissional, eu trabalho com rock, eu trabalho com pop rock, trabalho com samba, música instrumental, daí vai desde aquele jazz mais clássico para uma coisa mais fusion, uma coisa mais moderna. Então assim, dentro de tanto contexto musical como profissional, eu preciso ter um bom clean, eu preciso ter um bom low gain, overdrive, né? Um high gain, uma coisa que resolva para fazer solo, uma coisa que resolva para fazer base. E, cara, tudo isso me compõe como músico profissional. Eu não sei se você aqui quer ser, tem essa pretensão ou não de ser músico profissional, mas eu acredito que todo esse conteúdo é muito valioso para você que quer ser ou não quer ser, não tá nem aí para ser músico profissional, quer aprender, enfim. O que eu tô te entregando aqui é para você de uma vez por todas acabar com algumas dúvidas que rodeiam tua cabeça sempre que você vai futucar lá o teu pedalboard, tua pedaleira, o teu amplificador. Tu vai escolher as guitarras que você tem pra timbrar. Enfim, eu quero resolver esses problemas aqui com você nessa aula que a gente está conversando sobre o timbre. Então, falando um pouquinho da composição do meu timbre, eu quero começar pelo clean, falando um pouco sobre o que eu acredito. Eu vou deixar apenas um reverb ligado aqui. Não, eu vou desligar o reverb primeiro para te mostrar o seguinte. O meu clean, eu gosto de usar o amplificador que eu estou usando aqui, que eu estou simulando na minha HX Stomp, que é um equipamento que faz uma simulação de ampli. Você pode fazer isso tanto com um amplificador analógico, né, seja ele transistorizado ou valvulado, assim como com plugins no teu computador, no teu celular, enfim, no teu tablet, onde você quiser.
com uma pedaleira também. Eu estou usando uma simulação do amplificador Dumble, que é um amplificador muito conhecido, eu gosto muito. Se parece um pouquinho com aquela onda Fender, mas tem um pouquinho menos de gordura, um pouquinho menos de médio, que traz um pouco mais de definição. Então eu escolho o Dumble por tudo isso, porque ele se encaixa muito com a minha preferência, com o meu gosto. E o som é basicamente isso aqui, ó. Eu tô com o compressor ligado, fazendo um papel importante. Primeira coisa, falando do amplificador, geralmente os amplificadores eles têm um knob de ganho. Eu gosto de aumentar um pouquinho ele para fazer com que ele dê uma rachadinha de leve, para fazer aquele falso clean. Ele não fica nem um clean limpo totalmente e nem um crunch, nem um overdrive, assim, se eu posso dizer. Ele fica no meio termo. Ele é limpo e se você toca um pouquinho mais forte, ele dá uma sujadinha de leve. Isso é muito importante porque aí já vai acabar com um problema teu. Sabe aquela questão que você tem assim, nossa, minha guitarra tá muito magra, não sei o que fazer para engordar o som, para fazer com que o som fique mais presente. Isso foi o que eu desenvolvi, essa maneira resolveu de uma vez por todas esse problema. Minha guitarra nunca mais ficou magra. Agora ela tem corpo, ela tem um pouquinho... E quando você aumenta um pouquinho o ganho, o que acontece? Você acentua um pouco mais as frequências, excitando cada uma das frequências. É muito diferente na prática do que você ir no agudo, médio, grave e só aumentar o knob de ganho do médio, agudo e grave. Quando você aumenta o ganho, isso acentua as frequências e aí vai liberando harmônico, vai liberando uma propriedade de som que você não tem se você não coloca esse ganho. Que é completamente diferente de você querer compensar isso no knob de agudo e de ganho de médio. Então fica assim, ó, sem o compressor ligado. Você já vê que ele já dá uma rachadinha de leve, né? E aí o compressor eu uso da seguinte forma, eu deixo a compressão dele baixa, o threshold baixo, porque eu não gosto daquele som muito achatado, aquela coisa que tira a minha dinâmica. Mas esse compressor que eu estou usando, que é um compressor da NIG que eu adoro, eu aumento um pouquinho o ganho dele, e isso faz com que ele esquente o sinal da minha guitarra. E o que acontece quando eu aumento o sinal da minha guitarra e eu tenho um amplificador presetado aqui? Eu empurro um pouquinho esse sinal, isso faz incitar esse ganho do amplificador. O ganho já está um pouquinho aberto e com o compressor eu dou uma empurradinha de leve. Isso acaba sendo um pouco diferente do que você ir lá no knob de volume e aumentar o ganho. Porque ele é um pedal de compressor, então além dele estar dando esse ganho, ele está dando uma comprimida na medida para mim. Aí é claro que você vai ter o teu gosto, o teu jeito de tocar e você pode fazer isso da melhor maneira para você. Aí eu vou comparar para você, ó, sem compressor. Com compressor. Você viu que ele dá uma rachadinha de leve, né? Ó, ele fica clean se eu tocar bem fraquinho. Se eu tocar um pouquinho mais forte, tá no máximo, nem tô mexendo aqui na guitarra. Ele vem um pouquinho mais, ó. Então aqui o meu clean já está muito bem definido, ele já está muito pronto para fazer qualquer coisa. É um clean que dá para fazer essas coisas meio worship, sabe? Eu acredito que tenha bastante guitarrista aqui que se interessa por esse segmento, ou já está inserido. E também para fazer umas coisas mais funkeadas também rola pra caraca, ó. Esse timbre resolve para tudo. Aí uma outra coisa que é muito importante, eu vou falando aqui por ordem. Eu agora acrescento um reverb, que para mim é muito importante. E
falando de base, já que a gente falou de base, solo, o reverb é muito importante tanto para fazer base quanto para solo. E aí, ó, olha o que acontece quando eu paro de tocar. O som fica completamente diferente só porque você colocou um reverb. E isso inspira a gente que tá tocando, sabe? Daí tu pode colocar um delay para aumentar um pouquinho essa ambiência, ó. Beleza? E aí você tem um clean que você consegue adicionar algumas camadas nele, indo mais para uma onda mais pop rock, uma coisa mais rock. E se você secar um pouco ele, tirando delay, tirando reverb, você consegue ter um clean prontíssimo para uma onda mais funkeada, uma coisa mais sequinha. E aí beleza, agora vamos falar de drive. E aí aqui eu tenho dois estágios que para mim é mais do que suficiente. Primeiro é um low gain. E eu gosto de fazer isso gosto de criar um low gain pensando numa característica de distortion. Portanto eu estou usando o OCD, é uma pedal que eu uso para low gain. Ele é bem dinâmico, isso é uma coisa muito importante, é uma característica para mim que passa num dos critérios mais importantes para mim, que é a dinâmica, para você tocar forte e ele atacar, segurar a onda e você ter total domínio para limpar um pouquinho ele só na tua tocada, na tua dinâmica, na tua pegada. O OCD ele tem uma característica muito parecida com o som de Marshall, né? Então isso traz logo aquela ideia de distortion. Mas se você pega um distortion e reduz o ganho, ele traz uma definição muito maior, que é importante pra caraca. Olha como é que fica, ó. Já tá ligado. E tá bem clean, né? Agora, na chave da ponte, se eu tocar um pouco mais forte, olha o que acontece. Parece que eu liguei o outro pedal, mas é o mesmo. Então eu gosto de deixar o ganho bem zeradinho, dessa forma como vocês estão vendo. E isso faz com que eu tenha uma dinâmica muito importante. Daí eu uso o hat para empurrar um pouco ele com o ganho assim na medida. Como eu estou fazendo uma soma e estou boosteando o OCD, eu não preciso ter muito ganho. Eu piso nele e ele empurra o OCD. É como se eu estivesse aumentando o knob de ganho do OCD, ó, com o OCD puro. Agora com o hat. Cara, isso aqui pra mim já resolve todo tipo de trabalho que eu for encarar como profissional. E como eu disse pra vocês, eu tenho uma demanda muito grande. Eu preciso ter um board que seja simples, objetivo e que seja o mais eficiente possível. Te desafio a fazer o seguinte, a montar um timbre com essas características. Um timbre onde você vai ter um amplificador para te dar um clean, aumentando um pouquinho o ganho. E se você tiver um compressor, você pode usar ele para empurrar. Se você não tiver um compressor, você vai lá no ganho, vai ser um pouquinho diferente, mas você não vai precisar necessariamente comprar um compressor para fazer isso. Então você vai lá no ganho do teu amplificador, dá um pouquinho mais de ganho para ter essa característica quase rachando, quase clean. Próximo passo é delay e reverb, e fica a teu critério, fica a teu gosto, tenta encontrar o mais bonito, que tem um som mais reflexivo, para dar uma beleza no som a mais. Aí quando a gente vai falar sobre drive, primeira coisa, low gain. Low gain, tu vai pensar num drive que seja uma característica mais distortion. Pega o teu distortion que você tem, experimenta abaixar o ganho dele para transformar ele num low gain. De uma forma que poucas pessoas fazem isso, né? As pessoas geralmente compram distortion para fazer aquela coisa bem metal, né? Então, cara, faz o contrário. Pega esse distortion e tira o ganho dele.
para ver o som diferente que você vai conseguir. Você vai ver que o teu som vai ficar muito mais definido, você vai ter muito mais controle. E é claro que cada pedal tem uma característica. E tenta pegar um pedal que tem uma gordura para fazer isso, como o Bush. O Hat, por exemplo, é um pedal que tem muito ganho. Eu vou ali, conheço ele, eu coloco ele na medida, mas ele é um pedal que já tem muita compressão da característica do próprio Hat. Então isso é uma característica boa para você fazer isso empurrando. Você pode fazer isso com o Tube Screamer, que tem bastante compressão. Você pode fazer com Distortions, que geralmente também tem bastante compressão. E cara, se você montar esse timbre, você vai ter uma coisa muito pronta para tudo que você encarar. Seja se você toca na igreja, se você toca... se você faz shows por aí, trabalha como profissional, tem que por diversas vezes encarar, ter que ter um clean no teu board, no teu sistema de equipamento, ter que ter um overdrive, um low gain, um high gain. Cara, se você tiver isso, só essas três colunas importantes, um clean, um low gain e um high gain, cara, você não vai precisar de mais nada, beleza? Então, cara, espero ter te ajudado de alguma forma, ter te contribuído com essas informações importantes. Lembrando que você não precisa ter necessariamente esses equipamentos. É claro que quanto mais equipamentos você puder testar e puder experimentar, é ótimo, é melhor. Mas essas características, se vocês perceberam, eu não falei só de um modelo. Eu falei do modelo, mas falei o que a característica dele diz pra mim. Então olha só, eu falei aqui do Timeline, do Flint, da HX, do OCD, do Hat, do Nig. Você não precisa ter eles necessariamente para ter esse som. Você precisa entender o que o som deles te oferece. Sacou? É mais do que você gastar tanto de tipo R$1.000 num pedal ou 500. Vou gastar R$2.000 num delay ou vou gastar R$1.000, 500 pratas num delay. É muito mais do que isso, é você entender qual é a função de cada equipamento. Vou te dar um exemplo para fechar essa aula, falando sobre isso, que não necessariamente você precisa ter o mais barato ou o mais caro. Esse compressor, eu adoro esse compressor da Nig, ele é super baratinho. E eu tenho aqui em casa o Ego Compressor da Wampler, que é um compressor que eu comprei, sei lá, por 900 pratas. E esse eu comprei por, sei lá, acho que não chegou nem a R$300, é uma diferença muito grande. O Nig é 3 vezes mais do valor, o Ego Compressor da Wampler é 3 vezes mais do que o valor do Nig. E eu prefiro o Nig, porque eles têm propostas diferentes, sabe? Então assim, o que você precisa fazer é se desligar dos preconceitos. Eu quero ter o board mais caro. Mano, dane-se se você tem um board mais caro ou mais barato. Cadê o teu som? Eu quero ouvir o teu som. É isso que importa no final das contas. Não importa se você tem um Strymon, se você tem um Full Tone, se você tem uma Line 6, não importa. O que importa é você tocar e impressionar as pessoas com o teu som. E isso não está atrelado necessariamente a dinheiro. Beleza? Então, gente, espero ter abrido um pouco a mente de vocês para essa questão de timbre. Espero que isso tenha contribuído. Deixa seu feedback aqui para mim. Me manda aqui tua opinião sobre essa aula de timbre. Diz se isso foi útil para você, porque isso é muito importante para mim, para que eu possa pensar nos próximos programas de lives, nos próximos workshops. Enfim, então, cara, tudo isso é para ajudar vocês e trazer o máximo de valor aqui para vocês, o máximo de conhecimento. E, gente, é um prazer estar aqui com vocês, espero muito que vocês tenham curtido, tá? Então até a próxima aula, nossa aula 2, a gente vai falar um pouco sobre pegada, conversar sobre importância, como aplicar isso nos seus exercícios. E é isso, gente, um abraço e até a próxima, valeu!